Giro Conte. Entrevista. Estamos tendo o prazer de receber aqui Gilberto Figueiredo. Gilberto, é uma honra pra gente, um prazer enorme. Sou seu admirador do seu trabalho, não é de hoje, né? É uma felicidade enorme te receber aqui hoje. Bom dia. Bom dia, professor João Edson. Obrigado pelo carinho. Bom dia, Juliana. Bom dia, Laurindo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Giro da Conte. Um prazer imenso estar retornando a essa casa. Como que tá a saúde? Tá boa? A minha? É. A minha tá boa, né? Eu luto, logicamente, com as minhas comorbidades, mas graças a Deus, durante o período que eu tive ausente, aproveitei também para cuidar um pouco da minha saúde e graças a Deus eu tô queimando gasolina azul. Oh, que bom. Pergunto isso porque teve um período aí... Sim. Acho que um pouco também a cabeça, né? Você pegou até hoje o pior momento da saúde. Quando eu falo pior momento da saúde, não é o pior momento da secretaria, é o pior momento de patologia no país, né? Que foi a questão da pandemia, né? Ela não foi embora, mas ainda ela está aí só que graças à ciência e à vacina a gente teve um avanço muito bom, né? Eu diria que foi o momento mais difícil da saúde mundial, né? Não tem na história do mundo uma pandemia nessa proporção. Para nós, profissionais da saúde que atuamos mais diretamente no enfrentamento, ela realmente trouxe um desgaste, um desconforto. Eu fui afetado 3 vezes pela Covid, né? Tive situação bastante difícil, mas graças a Deus nós vencemos esse período mais difícil. A Covid ainda não nos deixou, mas nós já temos hoje recursos e a ciência se incumbiu de buscar mecanismo que pudéssemos conter essa pandemia. Então hoje passa a ser uma rotina a Covid e as demais doenças. Gilberto, vou te fazer uma questão agora até um pouco mais filosófica. Muitas pessoas não sabem, mas o Gilberto de origem é um educador, é um professor, né? A Secretaria de Saúde, quando você foi para lá, a gente nem falava de pandemia, não falava dessas questões. A Secretaria de Saúde era um problema crônico, que não era de um governo, era de governos que vinha com todos os problemas, né? E quando você estava lá naquela luta de reorganização da Secretaria de Saúde, vem a pandemia. E a pandemia mexeu com a vida de todo mundo. Acho que não teve ninguém que não foi impactado em algum momento em relação a isso. Que lições, eu não gosto dessa palavra lições, que fica um pouco meio sacerdotal, né? Mas que aprendizados ou que informações a gente pode falar, assim, que essa grande crise da saúde trouxe para a gente enquanto gestão pública, enquanto gestão de saúde, enquanto o Estado cuidando da saúde das pessoas. É possível já pensar isso? É possível, João Edson. Com frequência nós debatemos e discutimos o assunto, né? Buscando se é possível encontrar algum legado de uma pandemia, né? Porque no legado normalmente é uma coisa boa, e uma coisa boa para tirar de uma coisa ruim parece ser meio difícil, mas é possível encontrar sim, né? Essa pandemia ela deu um recado para o mundo e para o Brasil especialmente, o quanto que nós estamos desguarnecidos, né, e desestruturados para enfrentar algo dessa natureza, né? Um país que precisa de lançar mão da Índia, da China para conseguir uma máscara, que é um produto descartável, mostra que ele está com as calças lá no tornozelo, né? Então nós estamos refém da indústria internacional e o país precisa se preocupar e adotar mecanismos de se suprir internamente com aquilo que é fácil. Imagine você, nós instalamos no Senai Cuiabá uma oficina com 400 costureiras e fabricamos 5 milhões de máscaras. Quer dizer, o país não tem uma indústria estabelecida para suprir algo que é o básico, né? Toda a indústria farmacêutica está sendo subsidiada com quase tudo que é importado. Então, a pandemia ela serviu para abrir esse holofote em cima das deficiências estruturais existentes na área da saúde. Para nós, profissionais, para o profissional de carreira da saúde, foi algo importante porque ele nunca viu isso na academia, né? Ele não teve esse exercício prático durante o desempenho do seu curso, ou até mesmo na profissão. E na hora que a situação chega, a gente vê que muita coisa da academia pouco serve, né? Porque a experiência prática. Então,
com certeza, hoje todos nós somos outras pessoas, né? De vários aspectos. Eu, como secretário de saúde, eu sou uma pessoa que hoje eu entendo até com mais profundidade a importância que tem o SUS Sim. na população brasileira e a importância que tem adotar as políticas públicas na área da saúde que possam atender de forma melhor a população. Você citou aí o estrangulamento que existia na saúde quando nós assumimos, né? Eram 11 meses consecutivos sem repasse para os municípios, uma dívida de 600 milhões a pagar com municípios e fornecedores, ou seja, um estado que não tinha credibilidade com ninguém, era difícil comprar um medicamento que os laboratórios não queriam vender porque não recebiam. Então essa concertação foi realizada com maestria pelo governador Mauro Mendes, com o apoio da Assembleia Legislativa, permitiu né, que nós comemorássemos agora no mês de dezembro 48 meses de repasses rigorosamente adimplentes com os municípios. Permitiu que nós praticamente zerasse a dívida. Tem ainda um resquício de dívida, que é alguns problemas de ordem jurídica, porque a gente não pode pagar só porque foi inscrito e o resto a pagar, tem que ter segurança jurídica nisso. E nós estamos com o maior portfólio de investimento na área da saúde da história desse estado, né? Com a construção de 6 novos hospitais, com a reforma de todos os hospitais, todas as nossas unidades, enfim. Todos os dias chega um caminhão de equipamentos novos nos nossos hospitais. Então, essa transformação, ela pode nos garantir que nós teremos no futuro breve uma das melhores saúdes do SUS no país, né? O Hospital Central, que é um sonho que foi pensado há 36 anos atrás, já está com mais de 80% das obras realizadas. Nós já estamos na fase já de providenciar as aquisições de equipamentos, enfim. Eu posso assegurar a todos aqueles que nos ouvem que aqueles que puderem conhecer, quando nós entregarmos esse hospital, vai sentir orgulho do nosso estado, vai sentir respeitado como cidadão, porque vai entrar em um dos melhores hospitais do Brasil, será o Hospital Central. Tem previsão de quando ele conclui? A nossa meta, né, de término físico e de aquisição de equipamentos é até o final do ano, mês de dezembro. Sim. Um hospital com essa magnitude, ele se não aperta um botão e ele funciona no primeiro dia 100%. Sim. Então tem um ramp-up aí de início de funcionamento. Nós estamos prevendo para o primeiro semestre do ano que vem, mas como é um hospital de alta complexidade, né? Ele vai entrando paulatinamente no ritmo. É um hospital que vai ter aproximadamente 1.000 servidores. Nós estamos hoje trabalhando com a consultoria do Hospital Albert Einstein para que seja um hospital bem estruturado, não apenas fisicamente de equipamento, mas principalmente na assistência a toda a população que vai demandar desse hospital. Mas a nossa previsão é que no primeiro semestre do ano que vem esse hospital vai estar servindo a população. Que bom. Eu falei mais de uma vez aqui nesse microfone da outra emissora que eu estava anteriormente, né? O tempo, a natureza, ela foi muito gentil com a gente aqui, porque se a gente colocar a data da pandemia e a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que o Hospital São Benedito, ele é muito recente, ele não é um hospital antigo, tradicional, que estava aqui, né? O pronto-socorro municipal, ele é bem recente, né? A reorganização da Santa Casa, ela é muito recente. Quando a pandemia chegou, isso estava pronto. Porque se chega sem isso, acho que não dá nem para ter a dimensão do desastre que seria, né, Gilberto? Olha, hoje, Santa Casa é sem dúvida o hospital mais importante que tem no estado de Mato Grosso, né? Atua em frentes que não é comum nos demais hospitais. Na área da oncologia, na área da neurologia, na área da hemodiálise, enfim. Né? É um hospital completo, né? Tem um pronto atendimento infantil 24 horas. Então, ter reestruturado, né, e transformado no primeiro hospital estadual do governo de Mato Grosso, que na capital, nós não tínhamos um hospital na capital. Isso foi bom porque quando a pandemia chegou, nós chegamos a ter no Hospital Estadual Santa Casa 80 leitos de UTI só para Covid. Né? E outra coisa importante foi que quando a pandemia chegou, o Hospital Metropolitano também tinha terminado uma reforma grande e nós resolvemos ampliá-lo em tempo recorde, né, em 45 dias, de forma definitiva. Não foi um hospital de campanha montado e hoje ele está servindo
Nós estamos fazendo no Hospital Metropolitano, além de centenas de cirurgias ortopédicas, em média quase 100 cirurgias bariátricas por mês. Então toda a estrutura que foi construída, né, seja as UTIs, as enfermarias, para fazer frente à Covid, hoje estão ajudando a gente a reduzir de forma substancial essa fila das cirurgias eletivas. Então, também as iniciativas tomadas no início do governo, elas facilitaram a gente ter essa estrutura de atendimento. Gilberto, nesse histórico, a gente teve a primeira parte, aí você afastou da secretaria, né, para uma candidatura, não ocupou a cadeira, mas foi muito bem votado, né, 28 mil votos, né? 28 mil votos no estado da dimensão de Mato Grosso. É uma boa votação. Não entrou tecnicamente, até porque tem vários deputados com menos voto que isso terminaram entrando. Questão do... 11 deputados foram menos votados. Exato, e entrou, né? Então, assim, se foi agraciado, né, com o eleitor mato-grossense. E agora você volta para a Secretaria de Saúde. O Gilberto, que assumiu a Secretaria de Saúde em 2019, deve ser muito diferente do Gilberto que está assumindo a Secretaria em 2023. E o que você pensa em fazer, o que você imagina, as metas estabelecidas também devem ser outras. Então, quais o desafio agora da Secretaria de Saúde? Olha, eu sempre disse, né, que nada na minha vida acontece não por vontade de Deus. Esse dia um repórter falou assim, você perdeu as eleições. Eu falei, olha, eu não perdi nada, porque eu não tinha, né? Eu não era um deputado. Eu poderia considerar se eu tivesse perdido, se eu tivesse eu fosse deputado e tivesse perdido a eleição. Eu só ganhei em ser candidato, né? Eu tinha aproximadamente 4 mil votos como vereador em Cuiabá. 28.200 mato-grossenses escolheram Gilberto Figueiredo. Então isso para mim é uma satisfação grande. Eu não era nem suplente de deputado, hoje sou o primeiro suplente do União Brasil e com certeza daqui uns dias eu devo assumir, mesmo que por um período. Então, participar de um pleito eleitoral, ele traz um conhecimento, uma educação continuada na vida da gente, né? Hoje o Gilberto é outro, logicamente, mais experiente, dentro do princípio da melhoria contínua, a gente todo dia tem que melhorar. Mas voltando naquilo que é a vontade de Deus, Deus falou, não, você tem que voltar para cumprir aquilo que você começou, que é importante para o Mato Grosso. Então hoje, por exemplo, eu nem fico pensando em alguém tirar uma licença para me assumir. Eu quero colocar foco na saúde, eu quero fazer a entrega do Hospital Central. Para isso há necessidade de você focar, né, ter um foco específico nisso, e os outros hospitais. Eu digo que assim, se como secretário de saúde eu conseguir realizar isso, eu já posso aposentar, estou feliz, eu acho que eu já dei a minha contribuição para o Estado, porque não existe nada nesse momento mais importante do que diminuir o sofrimento daqueles que demandam do SUS, e com essa estrutura nós vamos ter sim uma saúde de muita qualidade no Estado. Então eu estou feliz, graças a Deus, motivado bastante, mas logicamente toda a experiência é importante, e esse período que eu me ausentei, né, de 9 meses que eu fiquei ausente na área da saúde, permitiram eu conhecer mais municípios, conhecer pessoas boas, né, e também cuidar um pouco de mim. Mas eu voltei com muita motivação, tem uma equipe determinada lá, e com o apoio do nosso governador, eu tenho certeza que faremos grandes entregas a Mato Grosso. Veio uma pergunta do ouvinte aqui, que é dentro disso para a gente não perder, ele perguntando o seguinte: com a conclusão do Hospital Central, o Estado continua com a Santa Casa ou entrega a Santa Casa? O Hospital Central ele não absorve todas as atividades realizadas no Hospital Estadual Santa Crata. Sim. Esse é um assunto que está na nossa esteira de análise, né? Porque como o Hospital Central é um hospital de alta complexidade, ele não será um hospital porta aberta. Então, muitas das atividades que hoje são exercidas na Santa Casa não são preenchidas, absorvidas pelo Hospital Central. Não seria conveniente também transformar o Hospital Central em porta aberta. Ele é um hospital que vai servir o Estado todo naquilo que hoje nós não resolvemos e mandamos para fora. Acho difícil, né, fechar um hospital como hospital estadual. Mas nós estamos debatendo sobre esse assunto. Inicialmente era essa a previsão, mas nós estamos pensando de que maneira
não deixar esse buraco, essa vaga, porque hoje o hospital estadual, deixando de funcionar na capital, vira um colapso até por força da pouca eficiência, eu diria, que está existindo hoje na rede municipal, seja no Hospital São Benedito, no HMC e também no pronto-socorro. Secretário, o senhor falou agora há pouco aí sobre o Hospital Santa Casa, sobre a construção de outras unidades aqui em Cuiabá, no interior de Mato Grosso, mas tem um ponto que a gente quer falar, que é sobre os hospitais filantrópicos. Nesse período a gente percebe que o governo do estado faz o repasse para o município e parece que há um atraso do município para fazer esse repasse para os hospitais filantrópicos, o que acaba acarretando um aumento de uma fila, as pessoas acabam dificultando o acesso a alguns serviços que teriam que ser executados nos hospitais, até para compra de insumos. A gente viu recentemente alguns hospitais aí com risco de fechar, dizendo que não podia atender mais a população. Na semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do deputado Nininho, que regulamenta aí esse repasse de recursos do Estado diretamente para a unidade do Hospital Filantrópico. Eu quero perguntar para o senhor se essa medida, que foi aprovada em primeira votação, ainda precisa ser aprovada em segunda e depois vai para a sanção, se essa medida sendo aprovada em segunda e o governo vindo a sancionar, se isso facilita a transferência de recursos e melhora o serviço prestado para a população. Sem dúvida nenhuma, foi sugestão minha. Nós cansamos de receber a reclamação, inclusive de deputados, de recursos que não chegam até as unidades filantrópicas, né? Tem o recurso do FEF, é um fundo que foi criado especialmente para socorrer os hospitais filantrópicos. Eles têm uma importância muito grande hoje na nossa rede, né? Nós estamos falando aí daqueles que atendem especialmente o SUS, a grande maioria deles atende um percentual muito grande da sua produção, é no SUS. E tem esse problema, porque como a legislação diz que nos municípios de gestão plena, essa contratualização ela é feita via município, o Estado estaria impedido de contratar e de transferir direto, a gente tem que fazer isso, né? Exemplo, em Cuiabá, a Prefeitura Municipal que contratualiza com o Santa Helena, com o Hospital do Câncer, e o governo do estado é 100% adimplente com esse repasse. Sim. Quem paga a conta é o governo do estado, mas paga via a prefeitura. E aí fica 2, 3 meses, né, naquilo que eu chamo de apropriação indébita para repassar os recursos para esses hospitais. Então essa nova lei passou em primeira votação, espero que passe em segunda e espero que não tenha nenhum óbice legal, porque a legislação hoje determina essa maneira de repasse, né? Eu quero crer que nós vamos ganhar velocidade nisso, porque aí a Secretaria de Estado vai passar diretamente para os hospitais que são contemplados na lei e não vai haver essa apropriação, esse tempo. Isso acontece hoje em Cuiabá, Rondonópolis, principalmente nesses 2 municípios, e isso tem trazido muito desconforto para os hospitais filantrópicos, que já sempre têm dificuldade financeira. Imagina quando tem um recurso apropriado. Então já existe ação tramitando aí no Tribunal de Justiça a respeito disso, mas dessa maneira nós passando direto. E eu espero, podendo contratar direto também, a gente melhore muito esse fluxo. Mato Grosso, ele, assim como o resto do Brasil, ele teve uma queda brusca no índice de imunização, tanto de adultos quanto de crianças, e a Covid também está nesse caminho. Quais ações a Secretaria está planejando? Como está a primeira distribuição dessas vacinas, né, para o Estado? E como a Secretaria planeja, junto com os municípios, para aumentar essa imunização? Olha, desde a primeira dose de vacina que chegou no Estado de Mato Grosso, nós fizemos isso com a transparência, numa decisão democrática muito grande com o COSEMES, né, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e deliberações da CIB, que é o Comitê Intergestores Bipartite, que tem assento os secretários municipais e o secretário de Estado de Saúde. Então, nós nunca tratamos de forma diferenciada nenhum município. Eu lembro que nas primeiras remessas tinha município que ia receber 5 doses, né? Mas nós fizemos a divisão proporcional, isso criou uma logística até cara para o governo do estado, mas era o respeito que nós tínhamos com todos os cidadãos. O triste é que antes, né, de chegar a vacina, a angústia de todo mundo queria ser prioridade na vacinação. Eu me recordo que teve uma época que eu tinha no mínimo 100 ofícios na minha mesa, de associações, de categorias, entidade de classe, se colocando como era prioritário, precisava ser prioritário. Sem eu, o mundo para. Sem eu, o mundo para, eu tenho que estar na frente, etc, etc. Depois a vacina chegou
E o triste é que esse negacionismo quanto à importância da vacina, ele destruiu um patrimônio grande que nós tínhamos no país. O Brasil é caso de sucesso mundial, mesmo depois da pandemia, né? O país que mais vacinou da Covid no mundo, mas nós tínhamos as melhores taxas de cobertura vacinal do mundo, né? Tanto é que quando foi lançada a campanha de vacinação com o ministro Mandetta, né, nas Américas, foi aqui em Cuiabá que ele veio fazer esse lançamento a convite meu. E com o advento da Covid, né, as ilações oriundas de autoridades importantes nesse país, elas fizeram despencar, não apenas a cobertura vacinal da Covid, como de todas as demais vacinas. As pessoas que nasceram e sempre tomaram vacina, de uma hora para outra passaram a pensar diferente. Quando você tem uma liderança importante fazendo um discurso nessa natureza, a chance de alguém acreditar nisso é grande, né? A ciência está aí, provou, a vacina chegou, despencou os óbitos, né? As ocupações de leito de UTI pelo advento da vacina. Está permitindo o carnaval agora. Ficou 2 anos que não tinha carnaval. Exatamente. Né? E o triste é que ainda tem pessoas morrendo porque acreditam que a vacina não tem a sua eficácia, né? Eu diria para vocês assim, 80% seguramente de quem está indo a óbito hoje ou não tomou a vacina ou não cumpriu o esquema vacinal, né, completo, vamos dizer assim, né? E isso é triste porque é algo que podia ser evitado, né? Mas o mais danoso para tudo é a gente imaginar que podemos voltar a ter doenças que foram erradicadas por força da vacina e que despencou. Então, você que nos ouve nesse momento, né, eu sei que os negacionistas não gostam de ouvir isso. Então, quando eu falo isso, vem uma enxurrada de comentários nas redes sociais, falando que se fosse boa não precisava de tanta dose e tal. Mas eu continuo defendendo a tese que a ciência prova a eficácia das vacinas. Você pai, você mãe, vacinar o seu filho é uma obrigação legal, né? Até os 18 anos está estabelecido na lei que vacinar é obrigatório. Depois disso, aí o arbítrio, cada um faz o que quer. Mas, por exemplo, vacinas das crianças não pode ser negligenciada nesse momento. Então, nós que lançamos o programa Imunize MT, que premia coberturas vacinais, vamos fazer algum evento de premiação. Nós só vamos aperfeiçoar o programa, mas ele não desaparece. Até porque, a partir do próximo ano, a divisão do bolo do ICM levará em consideração indicadores também na área da saúde, tal como a cobertura vacinal. Então, os municípios que não se preocuparem com isso, eles vão deixar de participar de um bolo de divisão de aproximadamente 600 milhões de reais, né? Quando formos calcular o que cada município terá direito no ICM no próximo ano, esses indicadores na área da saúde, na área da educação e na área ambiental serão levados em considerações. Então, é por isso que é importante prefeitos, secretários municipais dar uma atenção especial a esse item, que é a cobertura vacinal. Essa questão da vacina é muito séria. Primeiro, o que tira as pessoas desse caminho a gente chama a teoria da conspiração. Precisa entender a conspiração na origem. A origem da conspiração de pessoas que tinham alucinações, de pessoas loucas. Então toda a conspiração, ela não nasce de pessoas mentalmente sadias. Então você que segue um conspirador, você está seguindo uma ideia mentalmente doente. Seja ela na área da saúde ou qualquer área, né? A outra questão, a nossa estimativa de vida há 50 anos atrás era quase 15 anos menor do que hoje. E nós chegamos a essa condição por 2 motivos, né? Vacinas principalmente, e o segundo, melhoria na condição de alimentação, condição de vida, né? E é triste, Gilberto, ver uma pessoa muitas vezes com 78, 80 anos, né, com medo da vacina. Como se ele vai ter mais 200 anos pela frente. Ele não vai ter 200 anos, não precisa mais ter esse medo, que a vida já está ali, né? A senhora da foicinha já passa ali cotidianamente. E propagando através do WhatsApp, né, com o dedo grosso ali, multiplicando esses tipos de informação. Isso é muito doentio. Gilberto, vamos agora lá para Pontes Lacerda com o nosso parceiro Antônio Luiz. Bom dia, Antônio Luiz.
Bom dia, João Edson. Bom dia, bancada do Giro Conte, tanto na capital como no interior. Secretário Gilberto Figueiredo, prazer contar com a sua participação aqui no interior, aqui em Pontes Lacerda. Secretária, sobre o Hospital Vale do Guaporé, eu acredito que o senhor já tenha conhecimento da crise instaurada aqui desde a semana passada, quando o hospital comunicou que deve estar demitindo cerca de 150 servidores e paralisando, portanto, a atividade, porque o recurso repassado pelo Estado e também pela Prefeitura não estão sendo suficientes para manter o hospital. A alegação é de que houve um acréscimo muito grande no custo para operacionalizar o hospital. Qual que é o posicionamento do senhor diante dessa situação? Há possibilidade de aumento desse repasse, já que os preços de insumos para manter a instituição aumentaram, vamos dizer assim, de uma forma grandiosa. Qual que é o posicionamento do secretário de Estado? Bom dia, Antônio Luiz de Pontes Lacerda. Bom dia, Antônio Luiz e todos aí que nos acompanham em Pontes Lacerda e na região. Olha, o Hospital Vale do Guaporé é um hospital municipal, né, de referência regional. Ele faz parte aí de um rol de 13 hospitais que recebem recurso e contrapartida do governo do estado para que possam atender uma região, não exclusivamente o município de Pontes e Lacerda. E essa engenharia financeira, né, nunca foi, não é a intenção do governo do estado arcar 100% com o custo no hospital municipal, né? É uma contrapartida do governo do estado para que ele seja referência regional em alguma especialidade. Quando ocorre, nesse momento agora, não só a demanda desse hospital, como os demais, pelo incremento no repasse, existe uma equipe de controle e avaliação da Secretaria de Estado de Saúde que faz de forma profunda a análise financeira. E aí a gente demanda ao município que comunique, né, as fontes de receita, a produção. Esse é um hospital, como os demais, ele subsiste por receita de faturamento junto ao Ministério da Saúde, por recursos que vêm do FEF, recursos que são transferidos pela Secretaria de Saúde e também pela participação de recursos do município. Então a nossa equipe está debruçada nisso. Todas as vezes que há uma alteração nesse incremento, o secretário de Saúde vai até o governo, né? E quando eu falo até o governo, eu vou à mesa do governador e do secretário de Fazenda pedir por mais recursos. Porque não tem recurso previsto no orçamento. Então, toda vez que vai incrementar um serviço ou aumentar um repasse, eu preciso de suplementação orçamentária. Então, esse assunto está na nossa pauta, não apenas de Pontes Lacerda, como de vários outros hospitais. Eu tive essa semana com o governador Mauro Mendes, a semana agora vou estar novamente conversando com ele, para que a gente possa definir uma forma talvez mais técnica e menos política para que esses recursos possam ser distribuídos pelos hospitais de referência regional. E com o mesmo carinho nós vamos tratar o assunto referente aí ao município. As evidências que nós temos nesse momento que é preciso, né, melhorar a performance do hospital também para poder pleitear mais recursos do governo do estado. Mas isso é uma decisão que nós deveremos tomar aí até a próxima sexta-feira. Vou incluir aqui na conversa o nosso embaixador do Alto Paraguai, que na segunda-feira nós temos o prazer de recebê-lo aqui, Vivaldo Lopes. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, João. Bom dia, time Conte, de Cuiabá e de todo Mato Grosso. Bom dia, República Forte, Independente do Alto Paraguai. Bom dia, meu amigo Gilberto, que está aqui falando da saúde, a situação da saúde do estado. Que o Gilberto tocou em questão financeira ali, eu falei, o Vivaldo tem que entrar na conversa, né? Falou em dinheiro, isso aí. Já está aqui. Neto. Secretário, na semana passada, aliás, no dia 7, a Câmara de Cuiabá criou uma CPI para investigar aí supostos atos irregulares cometidos pelo Gabinete de Intervenção aqui na saúde de Cuiabá. E aí essa CPI está prometendo trazer à tona alguns dados que alguns vereadores que fazem base do prefeito Emanuel Pinheiro colocam, né, que houve pressão, houve assédio moral por conta do interventor, mas a gente sabe que esse gabinete de intervenção também detectou alguns números ali que são até razoáveis, né? 356 milhões de supostos desvios na saúde, 4 milhões de medicamentos vencidos, mas esse gabinete de intervenção, ele teve seu trabalho suspenso por uma decisão da ministra Maria Tereza, né?
e parece que tem um julgamento previsto para alguns dias para ver se retorna isso. Como é que está o pé disso tudo? Você pode explicar para a gente? Há possibilidade de uma nova decisão determinando um gabinete de intervenção novamente, se volta novamente ou não? E qual a avaliação do senhor sobre essa CPI que deve acontecer na Câmara aqui de Cuiabá? Bom, é importante frisar que a intervenção na saúde do município de Cuiabá não foi uma vontade do governo do estado, foi uma determinação do Tribunal de Justiça para que fosse cumprido. Então, o governador Mauro Mendes nomeou um interventor que, dentro de um programa, né, definido pelo Tribunal de Justiça, teria que atuar. A escolha do governo, quando nós reunimos para debater esse assunto, foi bastante clara que nós colocaríamos um técnico, até para que não houvesse nenhuma ilação de uso político dessa função. De pronto eu disse ao governador que nem pensar poderia eu assumir uma função desse tipo, que não teria lógica eu, como secretário de Estado, eu já tinha sido convidado para ser secretário de Estado, a atuar também como secretário municipal. Então a escolha foi num técnico, que foi à secretaria com o objetivo de fazer aquilo determinado pelo Tribunal de Justiça, né? E infelizmente, né, como já era de conhecimento, acabou tendo acesso a informações que mostram o caos que é a gestão da saúde no município. Foi interrompido também por uma decisão judicial. Eu não sei se essa semana tem nova decisão. Eu também escuto falar pela imprensa que parece que o Tribunal de Justiça vai apreciar esse assunto, mas a minha torcida como secretário de Estado de Saúde sempre foi para que a gestão municipal funcionasse. Ela gera um colapso no estado inteiro. As pessoas precisam entender que a saúde ela funciona numa pactuação realizada. Então, para dar um exemplo à população, quando uma determinada cirurgia, um paciente vem do interior para fazer aqui, porque isso foi pactuado, o município de Cuiabá recebe por isso, de forma até antecipada, né? Quando vem fazer um exame da mesma maneira. E quando aqui há um colapso de funcionamento, aí fica um colapso no estado inteiro. A capital sempre é o catalisador onde tem maiores prestadores de serviço, mais médicos, mais hospitais, enfim, vira um desconforto. Em relação às decisões tomadas pela Câmara, olha, infelizmente a gente nota que parece-me que existe pouca vontade de fazer mudança, né? Investigar hoje quem ficou praticamente uma semana lá e detectou inúmeras deficiências e na raiz do problema, que é investigar a gestão na área da saúde, mostra que não há uma predisposição e não há uma preocupação e respeito com a população da capital. Eu frequentemente, hoje mesmo, eu recebo todos os dias cópia das portarias do Ministério da Saúde, e hoje cedo eu recebi corte de recursos da Prefeitura de Cuiabá, só por não alimentar sistema. 200 mil numa coisa, 50 mil na outra, ou seja, parece que o problema não é financeiro, né? E eu posso garantir que não é financeiro mesmo, porque se mostrarmos os recursos recebidos pelo município de Cuiabá, seja do Ministério da Saúde, seja do governo do estado, é superior ao que o governo do estado recebe para cuidar de 11 hospitais no estado e de todas as transferências que nós fazemos. Então é triste, mas hoje às 10 horas eu convidei para uma reunião o secretário municipal de saúde de Cuiabá, de Várzea Grande, para que a gente possa debater tecnicamente, né, deixar de lado um pouco os aspectos dessa rixa política existente, mas trazer soluções, né? Antes de eu me licenciar, há mais de 1 ano e meio atrás, nós transferimos para o município de Cuiabá, aprovamos um plano de cirurgias eletivas de 17 milhões de reais. Antecipadamente, nós transferimos 5 milhões de reais, sem realizar nada. E, infelizmente, nem os 5 milhões foram realizados até hoje. Tenho dificuldade até para ter relatório daquilo que foi feito. Então, é difícil. A questão não é financeira, né? A questão é administrativa, é gestão. E depois de se não me engano, mais de 7 intervenções que já houve, com prisão de secretário e tal, se não tiver predisposição para descobrir e fazer os ajustes necessários, nós vamos continuar convivendo com isso que está aí. Todo mundo verificando que eu até escutei um momento que falou assim, parece que a intervenção é que estrangulou toda a saúde, virou um colapso, né? Pelo amor de Deus, o colapso está há 6 anos. E depois que aconteceu isso, nós estamos há quantos dias que a intervenção terminou? E você vai nas unidades básicas, continua faltando tudo, ou seja, de lá para cá não mudou muita coisa. Então, para não falar que não mudou, mudou. Que foi criado 10 leitos de UTI no pronto-socorro, de UTI Covid. Cuiabá estava sem nenhum leito de UTI. E por um ofício que eu mandei ao interventor, no dia seguinte foram abertos 10 leitos de UTI.
Então, a esperança que tenho é assim que eu vou hoje para uma reunião, com essa predisposição com o secretário. Eu acho que se ele assumiu recentemente, espero que ele tenha uma outra visão sobre o assunto para a gente buscar soluções que possam amenizar o sofrimento da população, em especial daqueles que utilizam aqui da saúde na Baixada Cuiabana.